João 13. Está escrito para nós a partir do versículo... Vamos ler versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que atraísse Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés do discípulo e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Até aí, em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concede, estarmos na Tua presença, Deus, diante da Tua palavra. Fala ao nosso coração de forma clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Você que está aqui diz, sente glorificando ao nome do Senhor. Amados irmãos, estamos mais uma vez reunidos para juntos nós celebrarmos e trazermos à memória o sacrifício de Cristo na cruz. Eu tenho expressado aqui que nós já temos 2000 anos e alguns anos tentando de alguma forma Deus trazer ao coração do homem o amor dele. O amor de Deus foi revelado na cruz quando ele entregou o que ele tinha de melhor. Entregou naquela cruz aquilo que nós só vamos entender, a grandeza, a profundidade, a largura, o valor, quando nós estivermos na glória, porque em parte conhecemos. E nós, nesses 2000 anos, estamos caminhando, nações foram dissipadas, nações se levantaram, reinos foram levantados, reinos foram abatidos, pessoas viveram 100, 50, 30, todos que passaram por este mundo, muitos tiveram a oportunidade de ouvir a respeito do amor de Deus, que foi revelado em Cristo Jesus. E nós sabemos que Deus, Ele busca encontrar filhos realmente convertidos, filhos completamente apaixonados pela presença do Pai. Deus, Ele não tem um desejo de olhar em sua volta e ver pessoas desesperadas, querendo voltar a viver o padrão que outrora Ele o libertou. A Bíblia nos diz claramente que o povo que estava debaixo da opressão de Faraó, que tipifica Satanás, o diabo, Deus sabia que o povo não sairia dessa opressão se não fosse por intermédio da sua mão forte e poderosa. Mas nós sabemos que no decorrer da caminhada para chegar em Canaã, o povo se vira completamente para Deus e para Moisés, que simboliza Cristo. O maná, que significa Cristo. E começa a dizer que bom era o tempo em que eles comiam as melhores coisas que tinha no Egito. Pepino, a salada, as frutas. Muitas coisas que eles acreditavam, que eles desfrutavam. E Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo. E de você, Moisés, eu vou fazer outra nação. Veja que Deus não é motivado por multidão. 2 milhões de homens, fora mulheres e crianças, estavam ali. Mas essa quantidade de pessoas estava entristecendo o coração dele. Estava entristecendo o coração dele, porque o projeto dele, ao olhar para aquele povo, foi dizendo: eu vou tirar esse povo da opressão,
para que eles venham me dar um culto, para que eles venham me adorar, para que eles venham se achegar e confiar em mim plenamente, confiando no meu amor, no que eu tenho para eles, é maior e melhor do que tudo que eles possam imaginar. Tudo que Deus queria é que o povo confiasse, obedecesse e submetesse o caminho que Deus estava oferecendo para eles. Mas a Bíblia nos diz que o povo não quis. O povo não quis confiar em Deus. O povo não quis comer do maná. E desesperadamente gritavam para Moisés: estamos enjoados desse maná. Estamos enjoados de comer esse maná, não aguentamos mais. As coisas que aconteceram no passado, elas foram registradas como um exemplo e como aviso. E nós entendemos que tudo ali era simbólico, era um simbolismo para revelar Cristo. Quando eles estavam comendo daquele maná que desceu do céu, tipificava Cristo. Eles estavam dizendo: nós não queremos mais comer desse maná. Trazendo para esse tempo: eu não quero mais esse Cristo. Eu não quero mais somente comer desse Cristo. Eu quero comer das carnes que eu comia no Egito. E a Bíblia nos diz que Deus, ele, olhando o povo falar dessa forma, com essas expressões para Moisés, o Senhor ficou triste, mas disse para Moisés: pode falar para todos eles que eu darei a carne que eles estão pedindo. Eles vão comer carne de manhã, de tarde, de noite, até sair pelo nariz. Não só um dia, 2 dias, 3 dias, mas um mês. Veja que eles comeram. E a Bíblia vai dizer que a alma deles definharam. Sofreram na alma, por não querer aquilo que Deus estava oferecendo, mas aquilo que o seu coração estava pedindo. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque aquela geração foram dissipadas. Aquela geração não entrou no descanso, não entrou na terra prometida, não entrou em Canaã. Por quê? Porque enjoou do maná, enjoou daquilo que Deus estava oferecendo para trazer sobre eles algo que eles precisavam. Isso tudo, irmão, influenciado por pessoas que foram entrando, com certeza, e falando: eu também quero viver em Canaã, mas que o coração estava no Egito. E quando nós convivemos com pessoas, irmão, que o coração não está voltado em viver em Canaã, nós temos ciência. Eu estava vendo algo, que uma pessoa, ela tem um poder de influenciar 3, quando ela está murmurando, reclamando. E certamente essas pessoas que lá estavam, elas não estavam com o coração em querer ir para Canaã. Elas só queriam os benefícios que esse Deus estava proporcionando para elas. E a Bíblia diz que Deus, ele diz para Moisés: Moisés, eu não irei com vocês. Irmão, se existe algo triste ao coração de um homem que tem uma comunhão com Deus, que tem uma aliança com Deus, que viu o que Deus fez e olha para frente e vê Deus dizendo: eu não irei com você, eu não estarei com você, eu não vou com você. A Bíblia diz que o coração de Moisés se entristeceu: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Se o Senhor não estiver comigo, eu não irei. Moisés não estava querendo a multidão, Moisés não estava querendo a aceitação do povo, Moisés estava querendo chegar em Canaã com Deus. Vocês estão entendendo? A multidão estava lá, mas Moisés estava convicto que a multidão não poderia proporcionar para ele os gigantes que lá estavam, as lutas, as provas, os milagres, os sinais. Não está na mão da multidão, está na mão de um Deus que pode todas as coisas. E
quando nós entendemos isso, nós não procuramos agradar a multidão. Nós não procuramos agradar homens, nós não procuramos agradar pessoas, nós procuramos unicamente olhar para um Deus que pode fazer coisas grandes sobre nossa vida, e nós lutar contra todos e contra todos, dizer, se o Senhor não estiver comigo, eu não irei, porque eu sei que o Senhor pode, só o Senhor pode. Amado, eu quero que você entenda, porque 2000 anos se passaram e Deus continua tirando pessoas do Egito, levando para o seu caminho que é Cristo, e tudo que Ele quer é que nós confiamos que Ele tem o melhor para nós, que Ele tem um caminho preparado para fazer com que nós venhamos chegar naquilo que nós desejamos. Mas se nós rejeitarmos o maná dEle, se nós rejeitarmos a presença dEle, se nós rejeitarmos a forma como Ele quer nos conduzir, certamente Ele não irá conosco. E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio neste mundo, e Ele começa a escolher homens para estar do lado dEle, tudo que Ele queria é que esses homens se tornassem discípulos, e depois se tornassem apóstolos, e depois que se tornassem seus mártires. Ao se aproximar de Jesus, eles iam ser discípulos. Ele ia ouvir com o mestre, ia se tornar aluno de Jesus. E ao se tornar aluno de Jesus, que era ser discípulo, eles iam entender a grandeza do que ia viver na presença de Jesus. Agora eles se tornavam apóstolos, enviados por Jesus. E sendo enviado por Jesus, eles entendiam que viver nesse mundo para a glória de Jesus era bem maior do que viver para o prazer do homem. E ali muitos iam dizer, não fale, não pregue, não diga para as pessoas a forma correta de viver. E eles convictos, estaria pronto para dizer, estou preparado, irmão, não para obedecer a homens, mas a Deus. Veja, Pedro vai dizer, se não importa nós obedecermos mais a Deus do que aos homens. Esses apóstolos já estavam preparados, como Paulo disse, eu estou pronto não só para viver por Jesus, mas para morrer por Ele, ser mártir por Ele. Eu quero que você entenda o pano de fundo, o que eu estou tentando transmitir. Por quê? Porque Satanás, ele tem uma história, e a Bíblia deixa a respeito, que todos aqueles que não amaram o projeto de Deus, todos aqueles que não submeteram à vontade de Deus, todos aqueles que não olharam para aquilo que Deus estava expondo como verdade, como algo que traria paz, alegria, satisfação, num tempo longo, sim, caminhando, você verá lá na frente o resultado. Todos esses que não abriram seu coração para Deus e deram para aquele que é adversário, que é tentador, que é enganador, que é mentiroso, sofreram amargamente, porque eles, Satanás, eles só vêm para matar, roubar e destruir. E quando pessoas abriram o seu coração, não foi só para ele, mas foi para toda a sua geração, seus descendentes, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, sofreram por uma decisão, por uma escolha, por uma opção, viver algo momentâneo, algo passageiro, algo que vai trazer ali um alívio, uma alegria, um prazer, mas que a consequência foi grave. Por quê? Porque o diabo, quando ele entra, ele quer fazer aquilo que ele é. Ele quer mostrar o seu caráter, ele quer mostrar a sua ação. Ainda que muitos pensam que vai obter algo, ainda que muitos pensam vai ter alegria, ainda que muitos pensam vai ter resultado, mas Satanás, o diabo, o acusador, o enganador, ele não deixa, jamais. Aquele que ele conseguiu enganar, cegar, viver uma vida normal, nunca. E caminhando com Jesus, tudo o que Jesus queria é que eles entendessem o amor de Deus. Tudo o que Ele pôde fazer para aqueles discípulos, Ele fez para mostrar a grandeza dEle. Ele transformou a água em vinho, Ele curou leprosos, Ele curou paralíticos, Ele curou cego, Ele multiplicou pães, Ele andou sobre as águas, Ele expulsou demônios,
Ele fez com que homens pegassem moeda na boca de peixe. Ele falou coisas que iam acontecer antes mesmo de alguém ver. Ele mostrou tudo aquilo para que todos olhassem para ele e entendessem que ele era Deus. Entendendo que era Deus, abrisse o seu coração e que a palavra dele fosse a verdade na vida daqueles discípulos. Mas a Bíblia nos diz que nesse cenário teve um que, ao olhar alguém se aproximando de Jesus e ali derramando seu perfume caro aos seus pés, enxugando com seus cabelos, beijando, este um dos discípulos, esse um dos apóstolos, olha para Jesus e fala: para que esse desperdício? Para que esse desperdício? Irmão, quando você está em volta de pessoas que não olham para Jesus da mesma forma como você vê, certamente essas pessoas são uma presa fácil para Satanás entrar, destruir, humilhar. Você precisa entender que pessoas que estão em sua volta devem olhar para Jesus da mesma forma que você. Ele é meu Deus, o meu Senhor. Ele é meu tudo. Ele é digno de tudo. Ele é digno do meu tempo. Ele é digno da minha saúde. Ele é digno do meu dinheiro. Ele é digno da minha força. Ele é digno de tudo que possa me envolver, de tudo que venha chegar na minha mão. Ele é digno. Essa compreensão tem que estar no coração daqueles que estão em sua volta. Porque Satanás, ele anda ao redor procurando quem possa tragar. E qualquer olhar para com Jesus que não venha ser de grandeza, de submissão e obediência, você está pisando em uma terra que você pode escorregar e cair. Ele mostrou a grandeza dele, e quem viesse se achegar a ele com um olhar contrário, estava dando brecha para o diabo. Ele deixou claro isso para os seus discípulos. Porque uma casa que não é preenchida, ele vai dizer: vem os demônios e entra. Como é que essa casa é preenchida? Quando eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Agora, uma casa que não abre o coração para Jesus está vulnerável para acesso de demônios. Não existe aqui uma normalidade, uma neutralidade. Estamos em um mundo em que a Bíblia nos diz que jaz no maligno. E qualquer pensamento, irmão, que você possa ter, que não te leva mais para próximo de Jesus, você está vulnerável. Para que esse desperdício? A olhar uma mulher derramar aos pés de Jesus aquilo que ela tinha de mais valioso, derramando porque ela entendeu: este é o meu Salvador, aquele que vai levar sobre o seu corpo as minhas transgressões, os meus pecados, o castigo que me traz a paz está sobre ele. Ele se fez pecado em meu lugar. O que posso eu amar mais do que os pés de Jesus? O que eu posso mais desejar do que estar aos pés de Jesus? Porque ele me livra do laço do passarinheiro. Porque o diabo não tem acesso à minha casa, porque ele é o guarda de Israel. Ele protege a minha entrada, a minha saída. Nenhum mal chegará à minha casa, porque ele é comigo. Tudo que ele quer é essa compreensão. E não sermos vencidos pela mentira do diabo. Quando nós duvidamos que o diabo está ao redor, é tudo que ele quer para nos cegar. E abrir o nosso coração para dizer: é normal, todo mundo faz, todo mundo está fazendo. Ninguém tem olhado para Jesus dessa forma. Ninguém tem se submetido a Jesus desse jeito. Ah, não pode ser assim. Tudo que o diabo quer é que nós viemos fazer dessa forma. Para ele exigir de nós muito mais do que o nosso Cristo exige. Porque é assim que o diabo faz. Ele vem para matar, roubar e destruir a reputação. Quando nós achamos que temos ali: eu não tenho jeito para essas coisas de crente, o diabo fala: eu tenho jeito para você aqui no mundo. E se nós não vigiarmos, irmão, ele vai ver aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos expressando. E quando Judas expressou isso: para que esse desperdício? Nós poderíamos ter vendido isso, pegado esse dinheiro e dado aos pobres. E a Bíblia diz que ele estava falando isso porque ele era ladrão. E ele levava tudo aquilo que era colocado dentro da bolsa.
Veja que Jesus chamou um ladrão para mudar a sua identidade. Jesus chamou alguém que era ruim, mau, para viver uma vida de glória na presença dele. Veja que aquele homem não era alguém bonzinho para ser chamado por Jesus, mas Jesus chamou: venha andar comigo, venha aprender, venha ser o meu discípulo, venha ser uma cópia minha, venha andar em novidade de vida. Mas ele amou mais o presente século. A Bíblia nos diz que ele tratou Jesus com indiferença, com desprezo. E é nos contado, irmão, neste capítulo 13, que Satanás parar o Cristo. A Bíblia nos diz que Judas, ele estava no cenário da ceia. E lá, Jesus vai dizer que estava ali no meio alguém que viria trair. Todos olharam assim: como assim trair? Trair o nosso Cristo, nosso Senhor? Todos ficaram assim: não. E é nos contado que Pedro manda João pergunta quem é que vai traí-lo. E João se aproxima, inclina seu peito em Jesus e pergunta: mestre, quem é que vai te trair? Ele diz assim: olha, aquele que eu pegar o pão molhado, dá. Ele vai e pega o pão molhado e entrega a Judas. O que você tem que fazer? Faça logo. Aquela hora o diabo entra nele. E Judas saindo, os discípulos pensaram: deve ser que ele vai comprar alguma coisa. O mestre mandou. E é nos contado que ele vai atrás dos homens que queriam tragar Jesus, procurando uma forma, mas não achava. E achou em quem? Em Judas. Eu te dou umas moedas. Coisas passageiras. 30 moedinhas. O homem poderia viver algo sobrenatural na presença de Jesus. Viu a manifestação de Deus ressuscitando. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu não disse para você, se você cresce, veria a glória de Deus? Lázaro, venha para fora. Estava Judas lá, vendo isso. Jesus ressuscitando um homem, 4 dias, cheirava mal. Já cheirava mal. Trocou por 30 moedas. Eles viram Jesus pegar os pãezinhos e os peixes e multiplicar, e multidão comer. Jesus poderia multiplicar aquilo que ele estava precisando, Judas. Jesus poderia ressuscitar aquilo que estava morto. Jesus poderia curar. 30 moedas não faria isso. Mas quando o diabo entra, irmão, ele mostra pra gente que vale a pena aquilo que não vale. Ele mostra que é melhor aquilo que não é melhor. Tudo que o diabo precisa é o acesso na sua mente. Tudo que ele precisa é te cegar para que você não olhe para Cristo da forma como Cristo é. E é nos contado que o diabo entrou em Judas. E ele vai, influenciado pelo diabo, ele vai até Jesus e dá um beijo em Jesus, mostrando que tinha o quê? Intimidade. Irmão, você veja, ele tinha intimidade. O que é que ele estava precisando? Que ele poderia chegar para Jesus: Senhor, meu filho está doente, eu preciso comprar um remédio. Senhor, é uma porta de emprego que está fechada para minha mulher, e eu preciso ter coisa lá em casa. Ele poderia ir até Jesus e abrir o seu coração pela sua fraqueza, pelo aquilo que ele pudesse achar que era mais forte do que ele, e dizer: não, eu não vou trocar Jesus por essa 30 moeda.
Ele tinha acesso a Jesus, não era desculpa porque eu era um dos discípulos que era desprezado, porque era um dos discípulos que Jesus não lavou meus pés, porque era um dos discípulos que Jesus não me olhava. Não! Ele tinha intimidade com Jesus. Amigo. Eu não chamo vocês mais de servo, de escravo, porque o servo e o escravo não sabem onde está o seu Senhor. Eu chamo vocês de amigo, porque tudo que meu Pai me revelou, eu revelei a vocês. Haverá um dia em que eu vou julgar os vivos e os mortos, que eu vou vir com glória e poder. Existe um lugar preparado para vocês, aonde eu vou estar, vocês também estarão. Eu estou revelando tudo para vocês. Não fique preocupado com nada, porque na casa do meu Pai há muita morada. Vocês vão morar comigo. Ele disse para todos eles. Agora ele achou conveniente trocar Jesus por 30 moedas. 30 moedas. E nessa noite, irmão, nós estamos aqui para trazer a memória. Trazer a memória. Eu quero que você entenda que Jesus não deixou esse momento como um ritual para você acreditar que você comendo, bebendo, você tem acesso ao céu. Judas, depois de ter comido e bebido, entrou nele Satanás. Esse memorial é para você entender, ter discernimento, como Cristo morreu. Ele derramou o seu sangue, a carne dele foi dilacerada, para você ser perdoado diante de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há justificação. Alguém santo, alguém puro, alguém sem pecado deveria justificar o pecador. Somente Cristo tinha essas características. E somente Cristo poderia trazer para o teu coração esperança, que depois que você morresse, você pode dizer: eu morrendo, eu tenho certeza que eu tenho uma eternidade com Deus, porque todos terão uma eternidade. Tudo que Deus cria não acaba. O diabo não foi destruído, ele vai viver eternamente no lago de fogo. Nós temos uma esperança. Como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Por quê? Porque o Cristo que veio para pagar os meus pecados. Então, ao olharmos para isso aqui, e comer e bebermos, é renovar a nossa força, dizer: eu não trocarei o Senhor por nada. O Senhor é prioridade na minha vida. O Senhor, se vou me afastar mais de Ti, eu prefiro não viver, eu prefiro não comer, eu prefiro não beber, eu prefiro não estar, porque a Tua presença vale mais. Era tudo isso que Ele queria quando tirou o povo do Egito. O que nós queremos é a Tua presença, Deus. Nós não queremos carne, nós não queremos satisfazer. Nós queremos a Tua presença. Se o Senhor não estiver conosco, não serve nós comermos o que nós desejamos, bebermos o que nós desejamos e viver o que nós queremos. Jesus veio para ouvir isso. Se eu não tiver amor por Ti, não adianta eu comer e beber isso, porque o diabo não respeita, assim como não respeitou Judas. Por isso, devemos trazer à memória que Ele vale, Ele é digno. Eu devo, nesse tempo que me resta de vida, olhar para o autor e consumador da minha fé e dizer: usa a minha vida conforme o Teu propósito, conforme o Senhor deseja. Quando você tem essa mentalidade, você come e bebe para renovar a sua força, entendendo que Cristo morreu na cruz e te escolheu para ser um discípulo, para ser um apóstolo e para ser um mártir. Eu quero viver aquilo que aqueles homens viveram quando estava diante daquela ceia, diante de Jesus. Não foi uma multidão, foram aqueles que Ele separou para dizer: vocês vão sacudir o mundo, levando o meu amor. Quando vocês viverem esse amor,
Quando vocês mostrarem que o barco, a rede, as coisas desse mundo não valem mais do que a minha presença. Nós só poderemos mudar, irmão, o mundo que está idólatra, quando nós colocarmos Cristo no centro da nossa vida. Por isso, nessa noite, você que está apta para comer, para beber, se coloque de pé em nome de Jesus.